Olá, estamos ao vivo. Tá tentando arrumar a câmera aqui. E nosso tema de hoje, enquanto eu estou aguardando as pessoas entrarem aqui nessa live, eu quero explicar por que fazer lives. Existe um motivo de estar todo dia criando conteúdo. Como assim criando conteúdo? Porque não é qualquer conteúdo que eu estou aqui disponível para gravar, não é mesmo? Esse conteúdo, ele é simbólico, ou seja, está em todos os lugares. E eu considero analisar símbolos como se fosse a segunda fase de um processo. Então, a primeira fase são as pessoas que estão no meu WhatsApp, que estão fazendo trocas sobre experiências com arte terapia, estão começando a integrar esse ambiente de ser um terapeuta, de ser um psicólogo ou arte terapeuta ou um arte educador. Então essa é a primeira fase, buscar e encontrar lá no grupo do WhatsApp essa possibilidade de troca. Já a segunda fase seria, depois que a gente já sabe fazer as técnicas, então como que eu vou interpretar essa técnica? Então, o que eu vou interpretar dessa pessoa que está comigo, que eu estou atendendo e estou aplicando a técnica? Então, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Parece que está torto. Será que é isso que eu precisava ter feito? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês veem que o meu pensamento ele é muito ligeiro, né? Uma hora eu tô falando uma coisa, outra hora eu tô fazendo outra. Então, continuando aqui, ao vivo, né? Então, quando nós vamos para o movimento de entender o que as imagens referem, eu já chamo de segundo nível. E é por isso que lá no meu grupo do Telegram nós falamos sobre isso, sobre como os símbolos vêm, falam do nosso inconsciente, falam sobre o nosso caminho aqui. E existe o terceiro nível, claro. O terceiro nível já são as pessoas que querem, além de saber como as técnicas são feitas, como os símbolos podem aparecer e ser interpretados, querem também entender os seus próprios símbolos por meio dos sonhos, por meio dos atos falhos, por meio de muitas formas que o símbolo se apresenta. Aí já traz a questão da pessoalidade, que é um dos pontos que todo terapeuta, toda pessoa que cuida de outra pessoa, ele deve estar atento a de se cuidar de si mesmo. Então, que bom que você está entrando aqui. Você pode colocar sobre você, pode mandar um oi para eu saber quem é você. Estamos falando sobre o acrobata. Eu fiz uma breve introdução sobre as fases de você, que você pode estar apreciando, tanto no WhatsApp, fazendo trocas sobre técnicas de arte terapia, no Telegram, falando sobre o inconsciente e sobre os símbolos, fazendo mandalas, e também no grupo do Telegram, trabalhando os seus símbolos pessoais. Hoje, nós vamos falar sobre o símbolo acrobata. Você que já foi no circo, já deve ter visto um, às vezes você já sonhou com um, ou você já, quando você era criança, se imaginou sendo um. Eu já me imaginei sendo um acrobata quando eu ia no parquinho, e no parquinho, eu não sei qual é o nome daquilo, trepa-trepa talvez, eu ficava imaginando fazendo acrobacias ali no parquinho. Só que o acrobata, eu imaginava que ele fosse um símbolo que trouxesse uma característica assim de a pessoa tá perdida, a pessoa tá passando por um fio de vida, nossa, ela tá perdida por aí no mundo. Mas não, o acrobata é um símbolo maravilhoso. Ele é um símbolo em que realmente você está passando por um funil na sua vida. Mas esse funil é o que está criando movimento e que vai trazer a transformação. Então, o símbolo do acrobata, ele é aquele período assim que tudo estava do jeito que está, né? Estamos na zona de conforto. E quando vem o símbolo do acrobata por meio de sonhos ou por meio de imagens,
ele é esse funil que vai tirar da zona de conforto e vai levar ao movimento que vai gerar a transformação. Então ele é um símbolo extremamente potente. Ele, além de ser, né, magnífico, quando nós vemos os acrobatas e ficamos uau, né, ele é um símbolo dessa potencialidade, dessa transformação. E mais, aqui na literatura fala bastante sobre a entrega que o acrobata faz ao ser superior. É como se ele entregasse o seu movimento, a sua existência a um ser superior, que ele chama de Deus. E ele diz assim, que quando chega-se a um nível em que o acrobata farei, né, a minha existência nesse momento é a expressão de Deus. Então, o que acontecer é a expressão de Deus, o movimento que eu consegui fazer é a expressão de Deus. Então, eu aqui nesse momento estou sendo a expressão de Deus. Olha que bonito a associação de passar por esse funil de vida que gera transformação, ser a própria expressão de Deus. Sair da zona de conforto, passar por um funil e chegar a uma transformação. E também fala-se aqui sobre esse símbolo ser o símbolo desse equilíbrio crítico, fundamentado no não conformismo, ou seja, no movimento. Então, se você que está me assistindo não pode mais ficar no conformismo, não quer mais ficar no conformismo, já basta de conformismo, você vai passar por um período de acrobata, por um funil de situação que vai te gerar movimento e que vai te gerar transformação. Não é belo? Sim, muito. Então, ele fala que em algumas culturas, não só aqui nos nossos circos, mas em outras culturas existem meninas Sang Yang, né? E existem também os bailarinos voodoos, que são personificações desse elemento de estar sendo levado por Deus. Aqui, no caso das meninas Sang Yang, são por ninfas, no caso dos voodoos, são por outros elementos, mas sempre por possibilidades celestiais, ou seja, algo extra-humano que, vamos dizer assim, é aberto o corpo, absorvido, e esse movimento extra-humano que faz toda a acrobacia, toda a dança. Então é como se nós estivéssemos conversando com elementos celestes, com elementos que nós não vemos, mas que sentimos. Então, se você conhece algum bailarino ou alguém que faz acrobacias, que realmente se dedica a fazer isso, que leva isso com um sentido profundo e pessoal, eu acredito que nós vamos encontrar esse sentimento de que realmente é algo que vem como sensação, não passa pelo mundo da razão e do sentimento, mas sim pela percepção e sensação, intuição, que são outros elementos do nosso psiquismo. A função sensação sem passar necessariamente por tudo isso. E inclusive essa semana eu assisti um filme que fala um tanto disso, não no sentido do acrobata, né? Fala de uma outra história em que ele enxerga números, né? E ele diz nesse filme que a expressão que ele encontra fazendo os seus cálculos é a expressão de Deus, e que ele encontra, ou seja, intui essas expressões que ele cria, essas fórmulas vindas de Deus. Então agora fazendo uma associação ao acrobata, né? Ele encontra aqueles movimentos, ele encontra aquela leveza, ele encontra aquela força como uma expressão de Deus com ele. Ele encontrou esse caminho como sendo uma expressão de Deus. Não é bonito? Eu achei muito bacana esse símbolo. Foi bom nós termos saído um pouquinho de outros símbolos que eles eram mais negativos, né? Esse símbolo aqui representa muita possibilidade.
representa um símbolo altamente iniciático para um novo movimento e de inversão de valores na vida da pessoa. Então ela valorizava uma coisa e começa a mudar para outra. Eu até estava conversando, oi, você que entrou aí também, tô vendo que você entrou, pode dar um oi para eu saber quem é, tá? Vou ficar muito feliz. Se você quiser falar alguma coisa sobre o símbolo acrobático ou sobre símbolos, sobre uma dúvida que surgiu aí da mais simples à mais complicada, você pode escrever aqui que eu vou estar lendo, ok? E voltando aqui a falar sobre o acrobata e sobre essa inversão de valores, eu estava mesmo conversando com uma pessoa que está lá no 3º nível comigo, ou seja, estudando os símbolos pessoais, os símbolos da existência dela. E na psicologia junguiana, não sei se vocês já conheceram, se vocês já viram alguma palestra, mas nós temos 4 principais tipos. Então nós temos a pessoa que ela é mais do tipo pensamento. Eu sou uma pessoa mais do tipo pensamento. O que significa isso? Eu entendo a vida pelo certo, pelo errado. Se isso é certo, se isso é errado, é errado. Independente se eu gosto ou não. O certo é o certo e o errado é o errado. Então, a função pensamento, resumidamente, assim, muito resumidamente, seria essa. Mas nós temos outras funções. E principalmente a função pensamento, qual que é o ponto fraco da pessoa que é função pensamento? Seria a função sentimento, a função emocional. A pessoa que entende o mundo por uma questão emocional, ela não vai pensar se é certo ou se é errado. Ela pode saber, sim, certo, errado. Mas se o errado não me faz um sentimento positivo, não me faz um sentimento negativo, vamos dizer assim, eu tenho afetividade, por isso que é dito que é errado pela razão, né? Então eu tenho afetividade positiva, mas a razão diz que é negativo. Eu vou pela afetividade positiva. Então são aquelas pessoas que, para quem é muito racional, que segue a lógica, vai falar assim, essa pessoa tá vendo que não tem nada a ver o cu com as calças, mas ela tá lá, toda debruçada, se amando, né? Então, ela tá olhando para uma pessoa que é mais sentimento e por isso mesmo ela vê o mundo de uma outra forma, ela não tá vendo o que a função razão está dizendo. Então, o acrobata se liga, por exemplo, nisso. A inversão de valores seria a pessoa ir ao encontro da sua outra função, que é menor. Então, a pessoa que é função pensamento, ir ao encontro da sua função sentimento para criar um equilíbrio entre as duas, não ficar polarizado entre uma sendo maior e a outra sendo menorzinha. Então, o equilibrista seria esse movimento. O que você acha de ter um acrobata com você, de você se pôr a fazer essa acrobacia, de começar a integrar, olha o movimento, né? Começar a integrar os dois, né? E começar a integrar as suas funções. Então esse é o desafio de hoje, essa será a mandala de hoje, fazer uma mandala que comece a buscar a integração das suas funções, tanto do pensamento, quanto do sentimento, quanto a outra função que se chama sensação e a outra função que se chama intuição. Mas nós podemos falar um pouco mais disso lá no Telegram. Então, eu aguardo você. Até lá!